A Força Aérea Francesa enfrenta um desafio alarmante. Seu arsenal de mísseis e munições pode durar apenas 3 dias em combate intenso. Os cálculos atuais mostram que a Força Aérea Francesa possui um arsenal tão pequeno de mísseis e outras munições que duraria apenas 3 dias de combate intenso nas condições de uma guerra moderna. No caso dos mísseis do tipo Meteor, o estoque disponível mal seria suficiente para um único dia de combate. Além disso, há um problema adicional relacionado ao próprio estado da Força Aérea Francesa, que conta apenas com aeronaves de quarta geração. Mesmo o melhor caso francês, o Rafale, enfrenta dificuldades durante os exercícios de treinamento contra caça e quinta geração de potenciais adversários. Especificamente, o Instituto de Análise Francês de Relações Internacionais publicou um extenso relatório sobre o estado atual da aviação de combate francesa. No que diz respeito aos estoques de munições aéreas da França, os especialistas destacam que essa questão já se tornou um problema crônico mesmo. A campanha aérea contra o regime de Muammar Gaddafi na Líbia em 2011 demonstrou a necessidade de estoques mais amplos de bombas guiadas, mísseis a ar e mísseis de cruzeiro lançados do ar para atacar de forma eficaz a infraestrutura inimiga. Não se trata de uma preocupação meramente teórica, essa limitação afeta diretamente a capacidade da Força Aérea Francesa de penetrar zonas de acesso restrito e eventuais conflitos contra a Rússia ou a China, ao mesmo tempo em que precisa manter suas capacidades de defesa aérea. Os analistas do Instituto também ressaltam que a França quer repor seus estoques de mísseis de cruzeiro Scalp e de mísseis terra Aster-30 que foram enviados à Ucrânia como parte da ajuda militar. Esse fator evidencia ainda mais a capacidade limitada das forças francesas de conduzir uma guerra aérea moderna. Quanto ao estado da aviação francesa, os especialistas apontam outro ponto crítico. A França desperdiçou uma oportunidade histórica quando, em vez de desenvolver um caça de quinta geração no início dos anos 1990, optou por concentrar-se no Rafale, uma aeronave de quarta geração. Como resultado, a Força Aérea Francesa recebeu um caça de alto desempenho que, no entanto, não está à altura dos desafios da guerra moderna, especialmente no que se refere à baixa observabilidade, furtividade. Além disso, a eletrônica embarcada no Rafale exige atualizações constantes, principalmente diante dos resultados dos diversos exercícios de treinamento que envolvem batalhas aéreas simuladas em diferentes cenários. De acordo com o manual The Military Balance, no início do ano passado, a França possui aproximadamente 90 aeronaves Mirage 2000 de diversas versões, 95 caças Rafale de diferentes variantes em sua força aérea, 20 Rafale B designados para carregar armamento nuclear e outros 20 Rafale da aviação da Marinha Francesa. Como destacam os analistas do Instituto, a França não desenvolveu de maneira sistemática as capacidades de sua aviação de combate, pois confiou excessivamente em seu arsenal de dissuasão nuclear, cuja aplicação prática pode ser complexa. Modernizar a frota de aeronaves existente com foco nas perspectivas de médio prazo. Mudar a abordagem do armazenamento de munições aéreas, priorizando a intensidade das operações de combate potenciais em vez de apenas o número de aeronaves disponíveis. Romper com a escala de custos imposta pela lei de Agustin na aviação de combate e adotar uma abordagem mais equilibrada de custo-benefício ao adquirir novas plataformas aéreas. Um par de bombardeiros B-52 acaba de voar perto da porta do Irã. Em uma demonstração de força, bombardeiros B-52 da Força Aérea Americana recentemente realizaram sobrevoos pelo Oriente Médio, sinalizando sua ação ao Irã em meio às crescentes tensões nucleares. Partindo da RAF Fairford, na Inglaterra, os bombardeiros executaram patrulhas sobre nações aliadas, demonstrando interoperabilidade com parceiros regionais. Ponto-chave número 1. Os voos coincidem com esforços de enriquecimento de urânio no andamento no Irã, que a AIEA alerta que podem em breve atingir níveis próximos aos de armas. Enquanto a administração Trump permanece ambígua em sua estratégia para o Oriente Médio, autoridades dos Estados Unidos enfatizam a pressão máxima sobre o Teherã. Ponto-chave número 2. Futuras missões da Força Aérea de Bombardeiros, potencialmente envolvendo bombardeiros furtivos B-2, podem continuar enquanto Washington e Israel buscam combater as ambições nucleares do Irã. Nos últimos dias, um par de B-52S conduziu 2 sobrevoos regionais da Europa em direção ao Oriente Médio. Os Stratofortress voaram sobre vários países aliados, exibindo seu grande alcance, capacidade de projetar poder na área de operações do Comando Central. Os B-52 foram enviados para mostrar aos amigos e inimigos, especialmente ao Irã, que eles podem operar em qualquer lugar e a qualquer momento. A Força Aérea chama essas patrulhas de missões de força-tarefa de bombardeiros. Os B-52 foram acompanhados por caças de um país parceiro. O braço de serviço observou que os B-52 são capazes de voar com cooperação e interoperabilidade de diferentes nações aliadas ao conduzir essas missões. Os B-52 partiram de uma base aérea em
Fairford, Inglaterra, e voaram sobre 6 países parceiros, disse um comunicado à imprensa do Comando Central. Outra missão, em 17 de fevereiro, foi mais extensa, 2B-52F da RAF Fairford, Inglaterra, voaram pela Europa e por 9 nações parceiras na área de responsabilidade do CENTCOM, durante sua missão, que inclui reabastecimento aéreo e lançamento de munições reais em campos de tiro em várias nações parceiras, anunciou o Comando Central. Além disso, os F-15S dos Estados Unidos e 4 nações parceiras forneceram escolta de caça para os bombardeios durante toda a missão. O governo Trump tem sido tímido sobre sua estratégia de segurança no Oriente Médio. O presidente falou sobre trazer tropas de volta de tarefas antiterroristas na Síria e ele discutiu impedir que os iranianos desenvolvam o dispositivo nuclear e que aplicar a pressão máxima para limitar sua infraestrutura nuclear. Trump sempre foi um firme defensor do direito de Israel de proteger e deu permissão implícita ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para atacar instalações nucleares iranianas. Os israelenses conduziram um ataque limitado contra o Irã no outono passado, implantando jatos de combate F-35AD e F-16 Sofa. Os aviões de guerra usaram munições guiadas de precisão e mísseis de ataque ao solo para eliminar instalações de defesa aérea e radar iranianas. Nenhum jato israelense foi perdido durante a missão. Israel não tem uma força de bombardeiros própria, então ele provavelmente riu de si mesmo quando descobriu que os B-52 americanos voaram perto do Irã sem resistência. A Força Aérea Americana tem as bombas destruidoras de bunkers necessárias para danificar a infraestrutura nuclear subterrânea iraniana, caso os israelenses decidam realizar um ataque mais robusto contra o Irã. Israel já usou destruidor de bunkers no Líbano antes, e Netanyahu disse a Trump que está disposto a terminar o trabalho, provavelmente se referindo à possibilidade de atacar as instalações nucleares de Teherã. Enquanto isso, os iranianos continuam a enriquecer urânio próximo ao padrão necessário para criar uma arma nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que o Irã está progredindo para estocar 250 kg de urânio próximo ao grau de armas até março. O conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Mike Waltz, fez um alerta. Se os líderes iranianos buscarem alívio nas sanções, eles devem desistir de todo o seu programa de enriquecimento nuclear e não jogar, como vimos o Irã fazendo passar, disse Waltz à Fox News. Os americanos podem continuar a usar B-52 e talvez bombardeios Tilt B-2 para assediar o Irã. O Comando Central manteve os anúncios das duas últimas missões B-52 discretos. Não houve nenhuma conversa tempestuosa dos militares dos Estados Unidos sobre os voos mais recentes do B-52. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, ainda está desenvolvendo uma estratégia de segurança nacional para a região e não pode estar satisfeito com o seu atual presidente do Estado Conjunto Maior, o general C. Cabral. Outro presidente poderia ser mais agressivo contra o Irã, convenceu o presidente e seu secretário de defesa a fazer do Comando Central uma prioridade, mesmo que haja questões urgentes em outros lugares. Espere mais dessa demonstração de força do B-52 enquanto os Estados Unidos buscam impedir que os iranianos construam uma arma nuclear. Os números provam que o exército alemão está apodrecendo. A prontidão militar da Alemanha tem sido um ponto fraco da OTAN há muito tempo, com baixos gastos, com defesa e ciclos de aquisição lentos. Um relatório de 2023 do Instituto Kiel estima que nas taxas de produção atuais levaria até 2066 para restaurar os níveis de aeronave de combate de 2004 da Luftwaffe e até 2121 para a artilharia. Ponto-chave número 1. Enquanto isso, a Rússia está expandindo rapidamente seu exército, dedicando 43% de seu orçamento ao esforço de guerra. Ponto-chave número 2. Analistas de defesa europeus alertam que, se o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia diminuir, a Europa precisará de 300 mil soldados e de uma enorme produção de novas armas para combater a Rússia, um cenário improvável, dado o investimento militar historicamente limitado da Europa. Crise de prontidão militar da Alemanha. A OTAN pode confiar em Berlim? Pergunta. O ministro das Relações Exteriores polonês, Radoslaw Sikorski, gosta de relatar um momento humorístico de um evento da OTAN que ocorreu durante o mandato de 2013 e 2019 da doutora Ursula von der Leyen como chefe do MOD da Alemanha. Um de seus colegas alemães o chamou de lado e apontou para o político da CDU de outro lado da sala e disse a ele:
Você vê aquela mulher ali, perguntou seu colega alemão, é nossa ministra da Defesa, ela tem mais filhos do que a Luftwaffe, tem atualmente aeronaves em condições de serviço. Isso foi no início de seu tempo nesta posição. Durante o primeiro ano em que ela chefiou o ministério, não houve um pequeno número de contratempos, como o establishment militar da Alemanha. Apenas 42 dos 109 Eurofighter Typhoons da Luftwaffe de 38 dos 89 caças Tornado estavam disponíveis para a implantação, uma taxa de disponibilidade bem abaixo dos 50%. Um relatório externo sobre problemas nas Forças Armadas, encomendado antes e concluído depois que ela se tornou ministra da Defesa, e revelou o estouro de custos na casa de bilhões de euros. Além disso, todos os 9 principais projetos da Bundeswehr sofreram um atraso de 30 a 360 meses. As conclusões do relatório ilustram que os políticos em Washington e nas capitais de outras nações da OTAN vêm reclamando há anos. Apesar de ser a potência econômica da União Europeia, os gastos militares alemães são mais parecidos com os de uma nação com uma economia com metade do seu tamanho. Alguns diriam que suas taxas de produção de defesa são quase anêmicas, quase simbólicas. Fica pior a partir daqui. Um think tank não governamentais mais influente da Alemanha, o Instituto Kiel para a Economia Mundial. O Instituto mantém um olhar atento sobre as compras de defesa da Alemanha, principalmente em comparação com os aumentos crescentes do orçamento militar da Rússia. Um relatório que o Instituto compilou em setembro passado projetou quantos anos levaria para o exército de Berlim atingir os níveis de estoque de armas que possuía em 2004. Os números eram assustadores. Para atingir o número de aeronaves de combate que a Luftwaffe tinha em 2004, nas taxas de produção atuais levaria de agora até 2066. Para restaurar os números da frota Main Battle Tanks que a Bundeswehr tinha no mesmo ano, levaria até 2038. A data de reposição para a infantaria de veículos é 2043 e para obus de artilharia é 2121 e assim por diante. A capacidade de fabricação da Rússia cresceu a ponto de poder produzir o equivalente a todo o arsenal da Bundeswehr em pouco mais de meio ano, disse o mesmo relatório. Em comparação, na última verificação, cerca de 43% do orçamento anual de Moscou é destinado a gastos com a guerra e ao financiamento do aparato da polícia secreta para manter o controle da população russa. Fluxos de financiamento para outros projetos de defesa estão ocultos nos orçamentos de várias outras agências e ministérios, como a Rosatom, a Corporação Estatal Russa de Energia Atômica. Um relatório de um dos principais think tanks da Polônia, o Instituto do Centro de Estudos Orientais em Varsóvia, concluiu que o orçamento do Kremlin para 2025 demonstra a determinação do presidente russo Vladimir Putin em travar uma guerra, independentemente dos custos dos crescentes desafios econômicos. Outra descoberta do mesmo relatório é que Vladimir Putin espera que a disposição do Ocidente em apoiar Kiev se esgote mais rápido que os recursos financeiros da Rússia. Mas recentemente o mesmo Instituto Kiel produziu uma estimativa detalhada do que seria necessário para que as nações europeias se defendessem caso os Estados Unidos reduzissem drasticamente sua ajuda militar para a guerra na Ucrânia. A avaliação diz que a Europa teria que mobilizar 300 mil soldados para se defender da Rússia e dos Estados Unidos. As nações europeias seriam obrigadas a produzir 1.400 novos tanques de batalha principais e 2.000 veículos de combate de infantaria. Isso é maior do que os inventários atuais de todas as forças terrestres alemãs, francesas, italianas e britânicas. A Europa também teria que produzir cerca de 2.000 drones de longo alcance todos os anos. Dado esse nível de gastos com defesa está completamente fora do comum para as nações europeias neste século, Putin tem motivos razoáveis para estar confiante de que pode construir armas e mobilizar soldados rápido o suficiente para dominar toda a Europa. O bombardeio Tu-160 da Rússia é um verdadeiro pesadelo supersônico para a OTAN. O Tu-160, ou adição, é o maior bombardeio operacional da Rússia, introduzido pela primeira vez na década de 1980 em suas asas de inflechamento variável.
Motores potentes e revestimento branco anti-flash ajudam a entregar armas nucleares e convencionais. Inicialmente projetado sob a autoridade soviética, surgiu em resposta às estratégias de dissuasão dos Estados Unidos. Ponto-chave número 1. Este avião de guerra rápido, exigindo uma quantidade de combustível, superou vários desafios de desenvolvimento, mas o colapso da União Soviética limitou a produção a 36. Ponto-chave número 2. Hoje ele continua sendo essencial para a Rússia, com novos Tu-160MS planejados, apesar dos recursos limitados. O AIDSAM serviu na Síria e na Ucrânia, lançando um míssil cruzeiro. Ele continua sendo um ativo estratégico crítico no arsenal militar de Moscou. O bombardeiro pesado Tu-160 é um grande avião de guerra. Ele tem sido um valente para a Rússia desde a década de 1980, servindo primeiro à União Soviética e mais tarde à Força Aérea Russa. Conhecido como Cisne Branco, este é o maior bombardeiro operacional do mundo e pode ser armado estratégica e convencionalmente. Ele foi implantado na Síria durante a guerra na Ucrânia. O Tu-160 é o último bombardeiro desenvolvido pela União Soviética. O Tu-160 tem asas de enflechamento variável. O bombardeiro tem quase 178 pés de comprimento e pesa 110 toneladas sem combustível. Armas, o AIDSAM tem 4 motores de pós-combustão Kuznetsov NK-3202 que produz 55 mil libras de impulso cada um, com pós-combustão, um nível incrível de capacidade de propulsão. No início dos anos 1970, com a Guerra Fria em andamento, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, e seu conselheiro de Segurança Nacional, Henry Kissinger, criaram uma nova política de segurança nacional que chamaram de Detente. A política focava no realismo, não no idealismo, e foi projetada para descongelar as relações com a União Soviética em vez de tentar reverter o comunismo. Isso significava que os americanos aceitariam um equilíbrio de poder e tentariam um esforço de controle de armas. A Força Aérea Soviética não recebeu o memorando. Eles ainda acreditavam na competição de grande potência com os militares dos Estados Unidos e ansiavam por um bombardeiro enorme e rápido que pudesse lançar armas nucleares e munições convencionais. O bombardeiro precisava ser capaz de sobrepujar as defesas aéreas dos Estados Unidos. Na época, a Força Aérea dos Estados Unidos também estava construindo a variante inicial do bombardeiro B-1, um avião grande que era estratégico convencional. Em um movimento para melhorar seus processos de aquisição de defesa, os militares soviéticos colocaram o projeto do bombardeiro pesado em licitação em 1972. Esta foi uma chamada sucinta para propostas. O novo bombardeiro deveria ter asas de varredura variável com uma velocidade máxima de Mach 2.3 e os meios para entregar uma carga 8 devastadora. Tupolev, Niassishev e Sukhoi responderam ao pedido para construir o que se tornaria o Cisne Branco. O projeto de Tupolev, chamado Ark 160M, venceu a licitação. Logo, Tupolev começou a fase de pesquisa, projeto e desenvolvimento. Um passageiro de uma companhia aérea comercial teve um vislumbre do AIDSAM em 1981 e tirou uma foto no Zhukovsky Airfield apenas um mês antes do primeiro voo do Tu-160. No final daquele ano, os soviéticos decidiram seguir em frente com o projeto inicial e começaram a produção em série em 1984. O bombardeiro tinha um revestimento branco anti-flash que foi projetado para refletir a radiação de uma explosão nuclear. Os soviéticos rapidamente o apelidaram de Cisne Branco. As asas de varredura variável foram misturadas ao corpo do Tu-160 titânio usado em 30% de sua fuselagem, mas foram os motores potentes que diferenciaram o AIDSAM. Para seu notável sistema de propulsão, o Tu-160 precisou de 290 mil libras de combustível em tanques externos. O AIDSAM também podia passar por reabastecimento aéreo, que lhe dava alcance necessário para atacar os Estados Unidos. O Tu-160 tem 4 tripulantes, um piloto, um copiloto, um bombardeiro e um oficial de defesa e contramedidas. Outros recursos fizeram do Tu-160 a plataforma inovadora. Quando se trata de aviônicos, ele é equipado com 2 radares separados, um radar Obzor-K para rastrear alvos no solo e no ar, e um radar de acompanhamento de terreno SOPICA, de acordo com a planohistoria.com. Os mísseis nucleares do Tu-160 podiam ser lançados com um lançador rotativo Havia uma opção para carregar armas externas também, apesar de sua velocidade. O Tu-160 não era conhecido por seus sistemas de defesa e teria dificuldade se fosse interceptado por caças americanos. Mísseis terra também poderiam derrubá-lo, mas os soviéticos esperavam que, em qualquer missão, ele pudesse voar com número suficiente de AIDSAM para sobrepujar as defesas aéreas inimigas.
O Tu-160 entrou em serviço ativo em 1987 e em 1989 a Força Aérea o exibiu em desfile militar. No ano seguinte, o Adson estabeleceu 44 retos de velocidade e se tornou uma plataforma temida com o apelido da OTAN de OTAN Blackjack. No entanto, a União Soviética se desfez em 1991 e os russos ficaram com apenas 36 Tu-160S. Eles esperavam construir muito mais. Depois que um acordo de controle de armas entrou em vigor em 1998, os russos foram forçados a eliminar mais 11 Wadzams. A primeira implantação de combate do Tu-160 ocorreu em 2015, quando a Rússia interveio na Guerra Civil Síria. O Wadzam são mísseis de cruzeiro KH-101, restavam apenas 17 Tu-160 em 2022, mas os bombardeiros restantes também usaram mísseis de cruzeiro durante a guerra na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin quer construir pelo menos 50 novos Tu-160Ms e modernizar toda a frota para o padrão Tu-160M. No entanto, os tempos são difíceis para a indústria aeroespacial russa. Recursos estão sendo reservados para o exército, enquanto as forças terrestres de Putin lutam contra os ucranianos. O Tu-160 é um bombardeiro poderoso com muitas qualidades redentoras. Ele nunca realmente dominou de maneira que seus projetistas pretendiam em combate, mas ainda é um ativo estratégico para os militares russos. Putin certamente continuará a encomendar mais Tu-160MS, mas os russos provavelmente não atingirão a cota de 50 aviões